Olá, tá começando o 183º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, de volta, que bom que tá de volta, né? E assim como toda semana, a Bia Kunz, a Garota Sem Fio, também tá por aqui. Bia, feliz ano novo! Feliz ano novo, tudo bem, Marcos? Olá, pessoal! Prometi e estamos aqui, né? Falei pro pessoal que a gente ia voltar, eu comecei a fazer as lives, eu tive que parar. Então eu expliquei pro pessoal lá, eu tô cuidando aqui de uma familiar que tá com problema de saúde, então tô totalmente voltada para isso no momento e gravando o Área de Trabalho e a coluna da CBN também, então tá tudo sob controle, mas nós vamos falar de planejamento hoje e eu já tô adiantando para vocês que o meu planejamento já tá tudo de ponta cabeça. Dia 14 de janeiro já mudou tudo. O tema do ano é improviso e vamos que vamos. Vamos que nós temos bastante coisa para falar, né? A galera, a gente parou, mas os feedbacks continuaram vindo. O pessoal aproveitou aí essa pausinha de fim de ano para colocar os episódios em dia, então vamos lá. Vamos lá. E eu quero saber, Bia, de Natal o Papai Noel trouxe pra você um Walkman, um Discman, como foi no post que você me mandou, não? Olha, não, Walkman, Discman, não. Também não teve e-ink, um monte de gente perguntando se eu comprei. Não, gente, agora contenção total de despesas, aqui agora é tudo pra saúde, tá? Mas, olha, eu tenho os meus antigos aqui, eu nunca me desfiz deles, eu tenho um Walkman. Eu tenho um Walkman que era o ó do Borogodó nos anos 90, aquele que gravava também. E não é aquele gravador de fitinha pequenininha, não. Era aquela fita cassete normal mesmo, tá? Aí eu tenho o Discman e depois eu tenho um Discman que tocava MP3, que era o ó dos Borogodós. Esse sim. Estão todos aqui, ainda tenho. Agora, se funciona, talvez, né? Era a pilha, eles estão sem pilha, então... Diferente dos gadgets modernos, né, gente, que você tem a bateria junto, então você deixa na gaveta e se você não ligar por um tempo, já era. Era tudo mais mecânico, né? Desse mal os gadgets antigos não sofriam não, né? Mas o pessoal aí tá vendo muito Stranger Things e a molecada tá pirando nos gadgets retrô. Procede isso? Parece que sim, e por coincidência não, né? Acabou de estrear a temporada última, etc. Eu tentei ver Stranger Things lá no começo, chegou a segunda temporada, eu falei, putz, entendi, beleza, passou. Aí agora eu falei, quer saber, tá tão sem opção de coisa boa pra ver que eu vou tentar de novo. E tô assistindo, e tem muito, sei lá, retro porn, assim, sabe? Bota um bando de fita cassete, pôster e vinil, e as músicas, e fliperama. Então, claro que a geração... que tem a idade dos atores, né, tá descobrindo agora o que eram essas coisas todas, tá interessando, aí junta isso com a moda de ter o Discman ou o Walkman pra ter um aparelho dedicado pra fazer isso. A gente até falou sobre isso no ano passado. Não é surpresa que esse post que você mandou não foi o único, né, que falou assim, minha filha pediu de Natal um Discman, pediu o Discman e o Walkman pra poder ter isso, etc. A pessoa fala, sim, parte disso é Stranger Things, mas parte é o inevitável, esse pêndulo, né? De ir atrás de coisas retrô e coisas diferentes. Isso junto com uma vontade de só poder ficar parado e escutar um negócio e pronto. Sabe? Então, não foi só essa casa que o Papai Noel visitou para dar isso de presente. Você falou do seu Walkman e Discman. Eu e meu irmão, a gente tinha um Walkman amarelo, que é o assim, eu procurei Walkman amarelo, já apareceu um monte de foto desse específico, que ele tinha uma trava que era de borracha, onde ficavam uns botões também, e um fone de ouvido que era a coisa mais... Era só um ferrinho mequetrefe ligando um lado ao outro, assim, que amassava de olhar, né? Com aquele pomponzinho só pra ficar ali por cima da orelha. Então também bateu uma sessão nostalgia aqui. Sim, se tiver, tá na casa da minha mãe. Mas não dá pra ter garantias. A gente teve um Discman também, que era logo no comecinho. E assim, já foi o primeiro que tinha, sei lá, 10 segundos de anti-choque. Se você andasse, coisa assim, não pulava o CD. O que já na época era... né, era o buffer analógico, assim, era um milagre, né?
Uhum. Então também tinha essa dupla. Primeiro o Walkman, depois partimos pro Discman. E começou a coleção de CD que eu tenho em parte até hoje. Uhum. Perfeito. Pois é, a gente tá falando muito de gadgets retrô e essa onda de gadgets, vamos dizer assim, com features antigas, né? Essa geração, ela tá descobrindo o quanto ela tá realmente ansiosa e sobrecarregada com excesso de redes sociais. E aqui não posso botar a culpa nos dispositivos móveis, porque realmente a culpa não é deles, a culpa é das redes sociais, que demandam você estar ubiquamente online, tá? E o que está acontecendo é que muito dessa molecada aí que está nos seus 20 e tantos anos, agora é um pouco menos, estão começando a ter dispositivos dedicados, né, para separar quando eu quero ouvir música, quando eu quero assistir uma coisa, mas quando eu quero realmente entrar numa rede social, não ter mais um tudo em um, né? Parece que eles não sabem. Você, Marcos, acho que muitos dos nossos ouvintes aqui, a gente sabe a hora de desligar, porque nós crescemos, eu já era adulta. E muita Aham. gente aqui já era adulto quando essa comunicação ubíqua, principalmente de mensageiros, de rede social, despontou. Então a gente sabe lidar bem com isso. Mas essa molecada aí, realmente, que já nasceu, né, com o seu nascimento ali sendo divulgado no Instagram, para eles Uhum. realmente é uma sobrecarga emocional muito grande. E a prova disso, gente, é que tá surgindo um dispositivo que eu tô vendo alguns reviews gringos, assim, falando, e tá tendo um hype um pouco acima da média, não sei se você chegou a ver, é o Clix, o Communicator. Ele é um dispositivo que lembra muito um BlackBerry, só que ele tem uma telinha quadrada e um teclado físico, né? Só que ele não é um BlackBerry, evidentemente, ele é um dispositivo Android. Só que Uhum. ele tem todos os apps de comunicação ali nele, né? Então, é um communicator, por isso que chama de Clix. Depois vocês procurem lá no Google, vão ver a carinha dele. A tela principal basicamente tem ali a última mensagem de cada rede que você está logado, né? A última mensagem do WhatsApp, o último e-mail do Gmail, o último post do Instagram, enfim. É um comunicador. Então, nos momentos que você quer ler, você quer estudar, você pode até usar um dispositivo móvel para isso, mas você não vai se distrair com esses apps de comunicação. Interessante o conceito, não acha? Eu cacei aqui e ele é uma tela quadrada, né? E o próprio Quadrada mesmo. dispositivo é um pouquinho mais retangular, mais achatadinho e tem o teclado embaixo, por isso cliques, né? De botãozinho Aham. meio bem BlackBerry assim. E aí esse feed de notificações que você recebeu por último, suponho que depois você, como tem o teclado, você pode entrar ali e Sim. responder. A ideia é você entrar, responder rapidinho e fechou, né? Aham. E eles se apresentam como um dispositivo feito especificamente para comunicação, para você poder separar mesmo o que são apps de comunicação do resto do seu dispositivo principal, imagino, para você ter a sua produtividade, etc. Interessante, né? É bom para quem consegue mesmo separar a comunicação do trabalho. Claro que comunicação é trabalho, é isso que eu quero dizer, né? Porque durante o dia, especialmente para quem trabalha em equipe, sendo remoto ou não, parte do processo de trabalho é você se comunicar. Você teria que ter Uhum. necessariamente dois dispositivos, né? É. Mas se for uma coisa que você possa, que dê para separar, para modularizar, é Uhum. bem interessante. E o dispositivo é bem bonitinho. A tela quadrada chama atenção, né? Arredondadinha, porque é diferente, né? E é o que tudo indica, essa geração alfa parece que vai aprender a separar melhor as coisas, né? A geração Z tá completamente perdida, né? É a geração do Jonathan Haidt, a geração ansiosa, né? Mas a geração alfa parece que tá se esforçando. Os alfas são os que nasceram de 2010 para cá. Tá, me ajuda com isso que eu sempre me perco, Bia, Nesse negócio de as geração, letras né? todas. Então, os millennials é o pessoal que nasceu até 97, eu acho, 96, mais ou menos, né? Quem nasceu de 97 para frente é a tal da geração Z, que é a geração Uhum. ansiosa, que é o pessoal que está se formando na faculdade, começando a formar família, esse tipo de coisa, né? Os que estão casando, né? Porque a maioria não quer casar e não quer ter filhos, isso é outro fenômeno também, né? Mas os alfa, eles parecem mais autocentrados, assim, eles estão vindo com uma outra filosofia. Eles estão na escola já aprendendo que é preciso saber separar o joio do trigo na sua vida, Uhum. né? E
pelo menos as melhores escolas estão dando ênfase para livros e atividades mais analógicas, sem deixar de lado as skills digitais que você vai ter que ter para o futuro, né? Mas onde isso não acontece, gente, o que a gente está vendo é que o pessoal posta muito no Twitter, eu vejo, o pessoal que são professores, né? Molecada fazendo trabalho escrito no Canva. Falei, gente, qual que é o problema de usar um editor de texto? Eles usam o Canva para tudo. É o canivete suíço deles, é impressionante, né? Então, não é uma coisa que está acontecendo em massa, mas são indícios, pelo menos os jovens mais bem educados da geração alfa, né, os que têm melhores acesso os que têm acesso a melhores recursos, socialmente e financeiramente mais privilegiados, esses estão começando a aprender. Então, agora aqui no Brasil, gente, falar em separar as coisas, a gente só fala quando é app de banco, né? Bom, já é um começo, né? Não, o pessoal da minha, agora fim de ano, assim, você tem mais contato, né, com pessoas que você não fala há muito tempo e tal. É um fenômeno, gente. Tá todo mundo tendo o celular do banco que fica em casa. Então, o pessoal pega um celular separado para Uber e uma continha numa dessas fintechs, aí uma continha online para os gastos aí da semana. É uma coisa que eu faço também, vou confessar para vocês. Você bota um valorzinho baixo ali, que você vai precisar ao longo da semana e tá resolvido, né? Contas dos bancos mais tradicionais, ou investimentos, essas coisas assim, fica em casa. E realmente isso é uma coisa que está acontecendo na nossa geração também, viu, Marcos? Não é só a geração Z, não. Os X estão fazendo muito isso, tá? Então, como eu falei, né? Peculiaridades de cada país, de cada cultura que a gente está vendo. E nesse início de 2026, o que eu posso falar para vocês é que essa movimentação é o que está começando a acontecer. Tem uma coisa, eu trouxe aqui isso e eu tenho pensado mais a respeito do assunto, que é o seguinte, né? A nossa geração, como viveu sem as redes e vê-las aparecerem, a gente conseguiu começar a sacar mais rápido do que o resto quando as redes tentavam achar um jeito de enganar o nosso cérebro e manter a gente lá, né? Para a geração que não acompanhou essa mudança, já tá pegando a rede como o chefão final do jogo, né? Ele já aprendeu tudo com a gente e com o resto do mundo para tentar segurar ali, né? A geração seguinte já tá vacinada contra essa noção, ou pelo menos vai passar a ser vacinada contra. É tipo um resfriado. Tá tudo bem, o corpo reage de forma maluca, depois tem o anticorpo pra combater. Né? Eu acho que tá meio parecido, né? Porque hoje a estrutura, tanto regulatória quanto social mesmo, e você pensa em social que eu digo assim, escolas, as regras, etc., já estão combatendo o buffet livre que as redes tiveram até recentemente, que pegou justamente essa geração intermediária que não teve nem o pré para se preparar com isso, entrou quando já era tarde demais, que as redes tinham aprendido já a burlar todos os alertas do nosso cérebro contra usar justamente isso, e agora tem esse... de novo o pêndulo, né, a analogia do pêndulo, tá voltando a tentar controlar, segurar, limitar, mitigar um pouco esse jeito desenfreado que elas operavam. Né? Então, daqui pra frente, eu acho que vai ser mais fácil depender menos das redes, eles vão ter menos alcance livre que elas tiveram por anos para poder seguir fazendo o que elas fazem com todo mundo, né? Então, eu vou tentar desenvolver melhor a analogia do resfriado, porque eu acho que tem alguma coisa aí. Mas os dispositivos dedicados são, sim, uma parte disso, e o interesse dos jovens por dispositivos dedicados, eu me sinto velho falando os jovens, mas é a vida, né? Eles também é uma reação, né? Não tem jeito. Então, para quem, por acaso, ou testar o Clix, ou tiver esses métodos de separar as coisas um pouquinho para limitar, deixa as redes no chiqueirinho, se você tem o aplicativo do banco, sei lá, né? E tem coisas web de banco, né? Nubank, tem outros bancos também que tem, sei lá. Se você tem um Wi-Fi conhecido, você consegue fazer uma coisa ou outra que é muito mais, sei lá, mitigar problemas de o telefone do ladrão do que outra coisa. Mas no meio do caminho o pessoal vai aprendendo. Eu não faço essa abordagem, né? Eu preciso dos aplicativos de produtividade, eu uso o tempo todo. Então a minha abordagem é um pouco diferente. A minha conta no bancão, vamos chamar de bancão, né? Pode ser. Vocês já entenderam, né? Contas de investimentos e etc. Bancão e afins tá no meu celular antigo aqui, que fica aqui em casa, que eu, né, deixei, tá ali. Uma hora é o Galaxy Note 8 ainda, tá? A bateria dele já não tá aquelas coisas, né? Mas ele fica aqui, tá na carga.
E a parte da bateria, a gente sabe que uma hora ele já não atualiza há muito tempo, então vai chegar uma hora que o próprio app do banco não vai funcionar mais nele, vai mandar atualizar, né? Então, para 2026, aí eu tô pensando já em pegar um basicão aí para isso, né? Agora, pegar um celular, botar só um WhatsApp e um Uber e para sair na rua, isso para mim, infelizmente, não rola, né, gente? Porque eu trabalho na rua, eu estudo, eu faço um monte de coisa, eu uso Notes, eu uso Evernote, eu uso Office, as IAs, o que mais que eu uso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Putz, uso tudo, ele é o meu principal dispositivo mesmo. Eu só evito mesmo usar o aplicativo do banco, que acho que vai mais dar dor de cabeça, né? Se eu perder ou se roubarem e alguém tentar acessar. Agora, quero saber dos ouvintes, né? Agora, 2026, como é que tá a abordagem de vocês com relação a isso? Não só a questão de celular de ladrão, mas também de separar aspectos diferentes da vida, buscar uma rotina mais centrada, mais focada, menos disperso, né, pela sereia dos feeds, né, que estão sempre enfeitiçando aí a nossa rotina. Eu vejo que entre os leigos, assim, isso realmente não está acontecendo, tá todo mundo brain rot total. Vi isso no fim de ano também. Tem mãe, gente, que... Não, a criança começa a chorar, fazer bagunça, ela pega e bota o celular na mão. Criança mal saiu das fraldas, bebês ainda, já viciados completamente em tela. E se você tira, eles fazem um escândalo. Então, até tô pensando agora aqui, 2026, falando de mídia leiga, né, CBN, todos os telejornais, Fantástico, esses programas televisivos, vão ter que mudar completamente a abordagem e mostrar para mães, criança muito pequena, não pode ter acesso nenhum, zero, gente. Bebê não pode ter acesso à tela, né? Eu não sei se tem um nome aqui no Brasil, é primeira infância, em inglês eles chamam de toddler, né? Aquela criança que é de colo ainda, né? Sim. Não sei se no Brasil chama primeira infância, como é que é, mas isso já tá bem documentado. Criança nessa idade é zero tela, gente, zero, tá? A não ser que você ligue uma televisão e você fique junto assistindo alguma coisa específica. Mas também é meia hora ali, pum, acabou, só aquilo no dia, né? Pra ver um desenho, alguma, sei lá. Ainda tem desenho na TV, né? Nem sei. Talvez. Sei lá, uma patrulha canina da vida, e não sei qual que é o desenho da moda dos bebês agora, né? Mas isso vai ter que mudar, e a gente vai ter que começar a instruir classe C, classe D, pessoal que não tem tanto acesso assim, a esses estudos mais modernos e neuropsicológicos. Eles vão ter que começar a entender que criança não pode viciar em tela. O que é um problema, porque via de regra eles também são geralmente geração Z e eles já estão corroídos pelos algoritmos. Olha o tamanho do desafio, gente. Olha o que a gente vai ter pela frente. Meu Deus. Bom, quem está lidando com isso, digam pra gente como vocês estão lidando com isso. Eu comentei no fim do ano passado, né, sobre a gente estava no restaurante, crianças fazendo fuzuê, deram o telefone, que isso é errado, mas que paz, né? Então deve ser muito tentador mesmo, mas como nem eu nem você temos crianças pra cuidar, a gente não sabe o outro lado, né? Então quem tem, digam pra gente, por favor. E pra gente começar os follow-ups aqui sobre as últimas semanas, eu quero saber, Bia, como é que tá o seu uso do clickerzinho de trocar a página do seu e-reader? Porque você é uma matéria sobre isso, mas como é que tá pra você? Tá no meu carrinho de compras, porque esgotou e eles não colocam, não fazem um restock lá, eu não consigo pedir, mas eu vou comprar assim que aparecer disponível. Peguei pelos links que o pessoal mandou pra nós aqui, então eu tô só aguardando ficar disponível de novo, né? Mas parece que surgiu uma novidade no horizonte, né, Marcos? Saiu um review do Kobo Remote, lá no site Peopleware, que mostrou as vantagens, desvantagens e fez um review bem completinho, eu achei. Desse é um tamanho de um controle remoto pequenininho com 2 botões, né? O botão de passar a página, o botão menorzinho que eu imagino que seja para ir num home, sei lá. E ele tem uma pilha AA que faz ele funcionar, então pequeno, na verdade, né? Nem a menorzinha ainda, palito mesmo, e eles falam até difícil de abrir, etc. Mas como experiência mesmo para usar, prepassando as páginas, etc. Falou que funcionou super bem. Esse específico, o Kobo Remote, funciona com várias versões dele, né? Então o Kobo Libra Color,
Clara Color, Clara BW, Sage, Ellipsa 2E, Libra 2, Clara 2E também. Antes disso não funciona, porque ele depende de Bluetooth. E é aquele tipo de produto que, assim, custa 30 euros lá em Portugal. Não sei quanto seria isso na conversão, né, se for ser vendido aqui no Brasil oficialmente, quanto que vai ser. Mas é aquele tipo de produto que muita gente não sabia que existia. A primeira reação falou, nossa, será? Que foi o que tiveram de reação quando você falou a respeito disso, né? De trocar a página ali, né, por conta do frio e etc. Mas mais e mais gente eu vejo falando, nossa, quer saber, cara, isso pode ser útil de verdade, cômodo de verdade. Especialmente porque a experiência nos próprios e-readers de você trocar a página nem sempre ela é bacana ou confortável. Então tem um botãozinho universal para fazer isso. Deve ser página de ir e página de voltar. É uma coisa que eu vejo ganhar cada vez mais tempo, cada vez mais espaço, né? Cada vez mais corpo, mais interesse. E a gente deixa o review desse específico aqui. E quem também tiver comprado, assim como aconteceu no ano passado, sigam mandando pra gente as impressões de vocês, que são aqueles produtinhos bestinhas de ter guardado para quando você for usar. Nossa, é verdade, né? Achei o benefício. Muito bom. Eu achei interessante que a própria Kobo, né, tomou a iniciativa de trazer um acessório com a marca deles, né? Então, claro, isso acaba trazendo muito mais visibilidade para isso, né? E a demanda tá alta realmente, né? Vocês lembram quando eu tava maravilhada aqui, eu tentando descobrir, né, uma maneira de passar as páginas com a mão embaixo do cobertor, né? Eu me achando a revolucionária, só eu tive essa ideia maravilhosa, né? Não, é bem comum, principalmente no hemisfério norte, né? Agora a gente tá no inverno também, então nos principais marketplaces chineses aí tá tudo esgotado, o jeito é você esperar o inverno passar. E você comentar sobre hemisfério norte, isso foi uma coisa que eu percebi muito, mais do que das outras vezes, nessa viagem que eu fiz, que um pedaço dela foi para os Estados Unidos, como americano tem traquitana. Como é tanta coisa, e é tudo muito barato lá. Imagina esse controle assim, custa 30 reais, um negócio desse. Você compra. É um lanche. Exato, né? Então é meio cinema, né? Um terço de um cinema, sei lá quanto é ingresso, mas sei que tá caro. Então tem muito acesso a... Eu vou chamar de muita porcaria, que vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Muita coisinha, muito gadgetzinho, etc, etc. Esse é um deles, né? Então, existe essa diferença mesmo, né? Dos países do norte e do sul. Lá o acesso é fácil e tem muita coisa... Sim, deve ter aqui, mas uma coisa que me chamou atenção e foi bem específica, era uma mãe com aquela bolsa meio canguru pro bebê, assim, né? O bebê na frente, aquela mochila de frente de bebê. E essa mochilinha tinha um espaço para colocar mão num bolso, assim, que lá é frio, é gelado. Deve ter aqui, mas vendo lá, aquilo foi, cara, tem tudo para todo mundo, né? Tem muita coisinha específica, tudo nicho, tá tudo servido lá. E esse é um produto desse balaio, assim, né? Que é tão descartável, não de ser mequetrefe de jogar fora, mas tão 30 conto, compra aí, né? Se não usar, não usou, não foi uma grande perda. Isso tem muito lá, eu reparei especificamente dessa vez. Gente, aqui é complicado, né? Uma das nossas características aqui, lá vou eu chorar, gente, não me chamem de vira-lata nem nada, mas eu fico bem revoltada às vezes, sabe? Porque eu também passei por um episódio, 2 episódios, vou contar umas historinhas bem resumidas pra você aqui. A gente não tem muita noção, essa dificuldade em ter acesso a bens de consumo não é uma coisa frívola, tá? Porque isso prejudica o desenvolvimento do país como um todo, né? Agora tem essas taxas de importação. Para vocês terem uma ideia, eu conheço um rapaz, ele estava montando kit Arduino por conta, fazendo curso, Senac, aprendendo a programar, tal. Ele parou tudo, porque simplesmente ficou inviável comprar os componentes que ele fazia tudo pelo AliExpress e tal. Falou, olha, acabou o meu hobby. E o que eu vou fazer é tirar a carteira de motorista e fazer entrega. Ele falou isso pra mim, né? Não tô menosprezando quem faz entrega. Pelo contrário, tem um casal, amigo meu, que são vizinhos, eles são professores, gente. Eles estão complementando renda, fazendo entrega pra Shopee e essas plataformas. E eu tô super feliz por eles, porque eles têm uma filhinha especial, eles conseguiram colocar ela numa escola particular graças a essa renda. Ah, que bom. Só que, gente, nós estamos deixando de lado o que aumenta a riqueza de um país é justamente esse trabalho mais intelectual, produzir conhecimento, não é ser exportador de commodities, tá? É extremamente importante o agro, a pecuária, claro, é o que sustenta o país. Só que a gente está deixando de formar uma
elite produtora de conhecimento, vamos dizer assim, né? Uhum. E o jovem é o principal meio disso hoje, porque são eles que vão buscar carreiras, né? Tem esse fenômeno de negligenciar a faculdade, muitos estão desprezando faculdades. Por quê, gente? Não é que eles estão certos, mas eles não estão totalmente errados. Eles descobriram que às vezes fazer uma faculdade, investir em conhecimento, ele vai estar num emprego que vai ganhar 1 ou 2 salários mínimos com diploma. Então, é um país extremamente perverso com quem quer evoluir, trazer conhecimento, engrandecer o país, produzindo bens mais refinados, produzindo tecnologia, fazendo esses jovens aí se interessarem e produzir em tecnologia, e a gente está sendo prestador de serviço e exportador de commodities. Então, isso é uma coisa que me chateia demais. Eu fico feliz por essas pessoas que estão complementando a renda, porque realmente elas estão melhorando de vida. Só que será que o país, a longo prazo, vai se sustentar, Marcos, com o pessoal fazendo entrega e se virando nos 30 para pagar as contas e deixando de lado de fazer uma faculdade, deixando de lado TI, deixando de lado as engenharias e as carreiras de professores também? Isso é uma coisa que vai nos condenar, assim, por tempo indefinido. Então eu fico muito triste mesmo, sabe? E é aquela velha dinâmica de os países ricos se apoiarem, predarem, eu uso o termo predar, né? Exato. De predação, né? Nos países menos ricos, porque sabe que aqui a gente vai aceitar ganhar pouco para fazer um trabalho que eles não querem fazer. Uhum. Né? E não tem muita solução para isso, que a dinâmica mundial funciona assim. Né? Então a gente não vejo uma solução para a gente deixar de ser esse exportador de mão de obra, porque tem uma dinâmica muito maior que faz com que isso seja cômodo para todo mundo, né? Por que tem os serviços que se apoiam sabendo que vai ter gente que vai usar a entrega como um complemento de renda, e partindo da premissa que é um complemento de renda, a pessoa já vai saber que não vai ganhar tão bem quanto ganharia se fosse um trabalho, entre aspas, principal, mesmo, porque ele na verdade, ele é um trabalho principal para muita gente, né? Então, a dinâmica do bico, ela é muito boa para todo mundo envolvido, especialmente para quem tá mandando o bico, e não para quem tá fazendo, né? E para quem mora em Portugal ficou estranha essa frase, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então é maior esse problema, né? Mas eu concordo com você que ele não deixa de ser frustrante mesmo assim. Então não é uma coisa frívola a gente criticar até as taxas, embora o pessoal faça aparecer em rede social, sempre fala a taxa das blusinhas. Não, gente, não é blusinha. Não é maquiagem, é o garoto que está estudando eletrônica também, comprando os componentes, sendo autodidata. É esse pessoal que acaba sendo mais prejudicado, né? E ano passado eu falei de uma coluna do Ronaldo Lemos, se eu não me engano, a respeito do Vietnã. E eu estava vendo os números agora também. Gente, nós vamos agora ficar... Esse vai ser o ano da virada. Nós vamos perder para o Vietnã, tá? Economicamente e educacionalmente também, porque em matemática as notas dos estudantes mais humildes, né, os mais pobres no Vietnã, já é maior do que os nossos alunos aqui das escolas de elite particulares. Então isso é muito preocupante. A gente sabe que matemática é a base de tudo, né? Você não precisa ir para uma carreira de exatas. Quem está bem em matemática vai bem em qualquer área da vida, tá? Então, nós já estamos começando a levar um olé do Vietnã, que é 30... Não vou nem falar de Singapura, né? Singapura era um pântano 60 anos atrás, né? Mas o Vietnã era um pântano 30 anos atrás, e eles agora estão começando a reverter isso. Quando é que a gente vai acordar? E bom, no finalzinho do ano passado eu falei sobre como eu não tendo a fazer backup do WhatsApp, porque não tem nada específico, se for importante eu tiro de lá, né? Não é uma coisa assim, se sumiu o backup, nem tem o backup, mas se sumiu o histórico, puxa, que pena não, né? Não é uma grande perda. Aliás, a Lari veio falar comigo, meu telefone tá acusando aqui que eu tô sem espaço. Eu falei, olha, eu tenho certeza que pelo menos 1/3 do armazenamento do seu telefone é o WhatsApp. Ela, não, mas eu não deixo, né? Eu só baixo a coisa. Eu falei, vamos ver. Era 1/4 dos 120. O telefone era pouquinho, né? 128 GB. Mas tinha 30 e poucos GB ocupado de WhatsApp. Eu mostrei, se você vier aqui você deleta os anexos, deleta, né? De meme em meme, vai enchendo, né? E é por isso que eu não faço backup de coisa do WhatsApp, né? E aí o Douglas falou o seguinte, eu tenho um alerta a fazer. Cuidado! Eu tinha a mesma visão sobre o assunto, até que eu troquei de telefone esse ano e não tendo feito o backup do WhatsApp, o desastre aconteceu. Não. O problema não foi perder o histórico de conversas. Liguei 0 para isso. O problema foi perder anos de figurinhas acumuladas.
Figurinhas para todas as situações e respostas possíveis. Um dia triste foi aquele. Não, as figurinhas, não. Realmente, concordo, Douglas. Tem figurinhas impagáveis ali, você tá certíssimo. Tem como fazer backup só das figurinhas? Agora me ocorreu isso. Se não tem, devia ter. Agora Bom, com esse alerta pelo do menos Douglas... faça o backup no PC ali, pelo menos. É. Faz um espelhamento ali, salve, sei lá. E corra atrás depois. Mas aí eu vou dar a resposta pro Douglas, que eu sei que quem acha que eu sou chato com essas coisas já deve estar imaginando. Eu não tenho uma figurinha. Eu uso tão pouco. Eu dou tão Nem pouco figurinhas assim. o Marcos tem, Douglas. Não tem figurinha, eu tenho. Então, nesse caso, não seria uma grande perda, mas fica aqui o alerta, serviço de utilidade pública do Douglas. Obrigado por ter trazido esse ângulo pra cá. Pra quem não faz o backup do WhatsApp, vocês podem perder anos de figurinha aí se vocês colecionam. Tá bom. E um papo... Eu quero saber, na verdade, Bia, de você, quantas vezes você recebeu nas últimas semanas os links a respeito de produtos da TCL. Poxa, que ela fez bastante barulho, né? Com linha tanto de e-reader quanto de telefone da Next Paper, né? Bombou nesse final de ano, né? Então, aliás, no meu Telegram, né, que é @biacunzi, você pode mandar dicas, links, sugestões de pautas, assuntos, imagens. E realmente, nesse intervalo aí de fim de ano, a gente recebeu muito comentário a respeito do tablet da TCL, né? Se chama Note A1, né? É uma tela que, na verdade, não é e-ink, né? Então, foi isso que eu falei para as pessoas, muita calma nessa hora. Porque dá para dizer que ele é um LCD disfarçado, Marcos? Acho que dá, né? Ah, sim, mesmo porque é. Porque é, né? Então não é um e-ink verdadeiro, gente. Ele tem uma tecnologia que eles chamam de NXT, que deve ser Next, né? Next Paper. Que é, na verdade, um LCD que tem um acabamento fosco, a tela é mais lavada, se vocês forem ver bem as imagens, vocês vão perceber isso, né? Cujo objetivo é justamente reduzir a emissão da luz azul, diminuir a saturação ali, deixar as cores mais lavadas, como eu falei, né? E, claro, tem a canetinha parece ser boa, né, pelo que eu vi as imagens ali, né, sem o ghosting, que é um problema das telas e-ink, mas que está sendo resolvido nessas gerações mais novas, tá? Sim, o Books mais recente, o Remarkable mais recente, já esse problema do ghosting está sendo resolvido. O que é o ghosting? É você passar a caneta e ficar aquela sombra fantasma que demora para desaparecer, tá? Então... tem uma canetinha, não sei se vem junto, né? Não tá bem claro se você tem que comprar ou se ela já vem com o produto. Mas tá aí, gente. É um e-ink fake, mas dá para você ficar mais tempo olhando para a tela, tá? Preço que eu achei um pouco salgado para a proposta e para as especificações, né, Marcos? Você não achou? Achei. Aí, de novo, vai aquele lance de muita traquitaninha nos Estados Unidos, né? Pra eles, assim, mesmo assim, $420 é caro pra um produto que ele finge ser simples, né? Porque tem esse lance do LCD ser o e-ink pra apelar pro mercado de ink, que geralmente é um mercado muito mais barato. A gente tá vendo isso acontecer com frequência. Mas $420, aí nem tem preço ainda pro Brasil específico, mas se você converter direto, o pessoal do Tecnoblog fez isso, dá R$2.300. É dinheiro de verdade, né? E outra coisa interessante sobre esse lance do LCD se comportar como e-ink, que a gente tem visto por aí, deve hoje em dia ser mais barato você fazer coisas com a tela LCD do que e-ink numa escala maior e com, no fim das contas, você ter um telefone Android fantasiado de e-reader, né, que não deve custar nada, versus você fazer uma operação nova para montar o seu próprio Kindle, isso digo a empresa, né? E vender, então deve ser mais barato hoje fazer esse tipo de coisa. Então tem muito aparelho fazendo isso. Tem alguns que tem aqueles modos, né? O modo e-ink, que dá uma enfoscada na tela e desatura as imagens, etc. Como aqui é o caso desse painel LCD. E se você quiser, você liga mais o modo celular ou tablet normal para usar como um Android, né, normalzinho ali. Então isso a gente está vendo com frequência e esse tablet é isso. Outra coisa curiosa a respeito desse produto. Ele está no Kickstarter, né? Não é uma coisa vendida como é o que eles lançaram no Brasil aqui, né? Os dois telefones que a gente já fala a respeito deles.
E isso foi uma coisa que o Rubens Padovese até mandou. Falou assim, acho que o Marcos disse uma vez que estão usando o Kickstarter como um grande outdoor digital. E a Bia adora escritório digital, então eu pergunto por que faz sentido a TCL, uma grande fabricante, colocar especificamente esse produto lá, e usou no Kickstarter, né? E os outros Next Paper não. Pois é, gente. Qualquer empresa, né, quando faz um lançamento, começa a planejar um produto, eles fazem um estudo grande de mercado. Então, eles estão enxergando alguma coisa, alguma movimentação de mercado em que é uma sondagem, né? O Kickstarter também é uma excelente plataforma para você sondar o mercado, não é só ser um outdoor, né? Então, eu acho que eles ainda estão tateando para descobrir o que o público realmente quer, tá? E eles estão observando principalmente os concorrentes, né? Uma coisa que está acontecendo, não aqui no Brasil, né, mas nas principais universidades do mundo, assim, o iPad entre os estudantes ainda é onipresente, tá? Os dispositivos da Samsung também, mas curiosamente não é nem nas engenharias, nem na área da saúde que esses remarkables da vida estão ganhando mais musculatura. Curiosamente é nas escolas de business. Não sei se o boca a boca é mais eficiente ou se eles têm mais orçamento para arriscar em produtos inéditos assim, né? Então, vamos comprar, vamos. Se não gostar, eu volto a usar o meu iPad. Geralmente, estudante é uma criatura quebrada, né? Diferente daqui do Brasil, na cultura anglo-saxã, mesmo nas famílias mais abastadas, assim, os pais fazem uma poupança para a criança e pagam o tuition lá, mas para o seu dormitório, as suas despesas aí, comida, você se vira, meu filho, vai lá, faz uns freelance aí, a regra é essa, né? Então, o estudante é um quebrado por natureza, mas alguns mais abastados assim, eles arriscam com esse tipo de dispositivo. Então, respondendo aqui especificamente ao Rubens, é tudo ainda laboratório, tá? Por que eles estão estudando especificamente esse produto? Não sei, é alguma coisa que eles estão percebendo. Mas o Kickstarter como eu disse antes, né, é um ótimo termômetro para isso. Sim, o problema, não é o problema, esse questionamento que eu fiz é o seguinte, você vai na página do Kickstarter desse produto específico, o TCL Note A1 Next Paper. Tava lá que esse projeto ia ser financiado com $65 mil. Não, aí tá lá. Ele era, se $65 mil em compras acontecerem, a gente vai financiar, o produto vai sair de verdade, etc. Já vendeu quase $1 milhão do produto. Fica a sensação de que é um absoluto sucesso, né? E isso ajuda na imagem do produto. Nossa, tá mais de 10 vezes o objetivo que eles tinham, tá bombando, né? Isso, para a comunicação, é bom, né? O meu problema é isso tira um pouco da atenção de produtos que de fato precisam do Kickstarter para de fato existirem, né? E a TCL não precisaria fazer isso, tá fazendo lá porque o Kickstarter tem esse negócio de ser a zebra. Você cria uma simpatia maior pelo produto por estar lá, falar, que bonitinho, não, poxa, tomara que eles consigam, no pequenininho funcione, né? Mas eu vejo isso meio que nem, sei lá, empresa grande. Fala, não, sei lá, o iFood. Fala, não, a gente trabalha aqui como startup. Desculpa, vocês não trabalham como startup. Vocês gostam de fingir que sim, porque aí também vocês, né, estão ali no foco, é pra trabalhar mais, né? A pessoa fica feliz de trabalhar mais, que é tipo startup. O Elon Musk fala, não, isso aqui é contra as elites. Pelo amor de Deus, você é elite. Então eu tenho um pouco de ranço desse argumento quando ele é colocado dessa forma. Que bom que esse produto, aparentemente, foi financiado a ponto de ele poder sair, porque quem vai comprar, de fato, vai receber, né? Mas eu tenho dificuldade em acreditar que um produto desse, se eles não conseguissem $65 mil, eles não lançariam. O produto existe do mesmo jeito, né? Claro que existe do mesmo jeito. Então, meu problema com isso é quando o Kickstarter é meio usurpado e subverte um pouquinho para que ele existe e principalmente os produtos que de fato dependem dele para existir, né? Isso aqui pareceu, eu acho sempre engraçado que o William Max, por exemplo, posta assim, 1 like nesse tweet eu vou malhar. Parece isso. Uma venda e o projeto tá financiado e a gente lança pra todo mundo, sabe? Boa. Então isso... Nesse caso do Kickstarter, eu olho e falo, não precisava, mas meu problema é esse, enfim. A gente vai deixar aqui o link na descrição, mas não foi só esse produto, Next Paper, que chamou a atenção do pessoal nos últimos dias. E a TCL lançou já no Brasil, link na descrição da matéria do Tecnoblog, 2 telefones, né? Com essa pegada também. Pois é, a novidade é o lançamento do Brasil, né? Mas, mais uma vez, o pessoal vai comprar.
todo mundo, meu Deus do céu, Natal e Ano Novo, ela, Bia, compra. Então, gente, tudo bem, é uma tela que realmente reduz as emissões e tal, mas eu quero e caramba! Uhum. Se aparecer a oportunidade de testar, claro que eu vou testar, porque eu quero ver se eu realmente sinto uma diferença visual, cansaço, esse tipo de coisa numa tela dessas, que para mim isso aí tudo é uma grande incógnita, tá? Não reflete a luz ambiente, não é só questão da textura, gente, então é a questão do cansaço visual, tá? Esse é o grande diferencial dos Kindles da vida, tá? Não sei se essa tela é capaz de fazer isso, então se tiver a oportunidade de testar, eu vou testar, mas comprar, assim, já pensou se eu compro e na semana seguinte eu vejo que não é para mim? Se não é o que eu realmente desejo, e é um investimento mal ou bem, um investimento alto, é R$1.500, né? Uhum. Então, sei lá, lembrando que não é só um Kindle, tá, gente? Muita gente pode usar para leitura e tal, não é um dispositivo para consumo de conteúdo na forma tradicional, né? Ficar vendo vídeo do TikTok, ficar vendo YouTube, não, gente, é uma tela para leitura, tá? Então dá para você ler seus livros e quem sabe trabalhar um pouco, estudar. Tem 4G, 5G. É um dispositivozinho Android, né? Então vai fazer tudo que o Android faz. Mas ninguém vai querer ficar rolando a tela, o dedinho ali com aqueles shorts de TikTok numa tela dessas, evidentemente, né? Então vamos ver como é que vai ser a recepção para esse produto aqui no Brasil, e se eu tiver a oportunidade de testar, eu conto para vocês, tá? Então, TCL, vem falar com a gente. Isso aí. Mas é interessante que eles vão lançar duas variantes dele, né? Tem o TCL 40 Next Paper 4G e o TCL 40 Next Paper 5G. Tem diferença um pouquinho no tamanho da tela, coisa pouca, né? O 5G tem 6,6 polegadas e o 4G tem 6,78 polegadas, nadinha maior, né? Outra coisa interessante, o 5G tem 6 GB de RAM, enquanto o 4G tem 8 GB de RAM, então você vê, nas duas especificações, o 4G ele é um pouquinho mais potente. Os dois têm 256 de armazenamento, tem recarga rápida, bom, o 4G só tem recarga rápida, o 5G não tem. Então, eles têm diferença um pouquinho de processador também. E, por enquanto, só o 4G tem o preço divulgado aqui no Brasil, que é R$1.500. O outro ainda não tem. Vamos ver quanto que ele vai custar. Mas é interessante. Primeiro, assim, eu acho que o 5G talvez venha A diferença do 4G para o 5G é muito pouca, né? No dia a dia mesmo. Né? Tirando a verdade está usando os 5G, grandes mas centros urbanos, né? Mesmo aqui em Curitiba, não é todo bairro ainda que tem 5G, então, né? Do 3G para o 4G fez diferença, mas do 4 para o 5, assim, você tá a 1.000 km/h ou a 1.040, sabe? Também na mesma, assim. Para baixar e-mail, para ver videozinho já é suficiente, né? Sim, como a gente falou aqui, o objetivo desse dispositivo é outro, né? Não é consumo de vídeo, não, é leitura. Então não faz realmente tanto sentido assim um upgrade de 4G para 5G. Né? E é um telefone Android, ele tem até assim, o modo normal de usar Android, você vê até nas fotos de divulgação, tem lá a interface bonitinha aí com os aplicativos, isso junto desse apelo de leitura. Mas a tela, se fosca, é interessante pensar em você usar um aparelho Android tradicional, entre aspas, com a tela fosca. Então, de novo, né? TCL, se estiver escutando, manda pra gente adoraria poder testar e contar pra todo mundo o que a gente achou. Não rejeito totalmente não, porque eu já coloquei o meu smartphone nesse modo mais produtivo, né, gente? Menos notificação, menos cor, menos luz. Seria interessante colocar lado a lado um dispositivo pensado nisso, junto com um Android tradicional, mexendo só nas configurações para ele ficar mais apagado, vamos dizer assim, né? Seria interessante. E bom, a seguir a gente vai juntar alguns assuntos que a gente tratou aqui no ano passado, são 2 estudos que falam sobre aprendizado, inteligência, smartphone, a gente vai arredondar isso tudo com esses estudos que a Bia encontrou, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando aqui o Hora de Trabalho, e que quer falar com você que é MEI, e devia já estar com tudo em ordem para estar de acordo com as mudanças da reforma tributária que vão afetar muito essa categoria. Desde o ano passado, o Firmou vem ajudando as empresas a entenderem o que muda na relação com o fornecedor, lado de cliente também, e é muita coisa que vai mudar. E para esses primeiros passos, ela está oferecendo uma consultoria com preço mais acessível, que é mais saudável tanto para quem, por acaso, estiver numa situação irregular, estiver inapto, e na verdade até para quem estiver regular, porque na verdade vai mudar para todo mundo, né?
As empresas desde o ano passado vêm adaptando o formulário de fornecedor para levar em conta essas mudanças. Então, para você não perder o contrato, uma oportunidade, ou deixar isso para mais tarde do que deveria, que na verdade já é, porque estamos em janeiro, a Firmoo quer falar com você e quer resolver isso para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, para entender melhor a condição do seu MEI, te ajudar a desenrolar essa burocracia toda por um preço especial, não ser pego de surpresa aí com algum detalhe de tudo que está mudando, entre em contato com a Firmoo sem compromisso. Vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Firmoo Consultoria, que ela está pronta para te ajudar. E quem escuta aqui o podcast sabe que ela ajuda a gente muito, vai ajudar você também, independente do quão enrolada estiver a sua situação, por um preço especial ainda por cima, o que é bacana. Então, mais uma vez, @Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmoo pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio aqui pra gente na Gigahertz. Obrigado ao pessoal da Firmoo Consultoria por apostar no nosso trabalho aqui no podcast e por ajudar nossos ouvintes nesse ano que vai ser tão importante. Muito bem, Bia. Você trouxe aqui 2 estudos para a gente falar sobre a causalidade entre a educação e inteligência, e eu quero saber por qual deles você quer começar. Vamos fazer um apanhadão aqui, né? Porque acho que a grande preocupação de pais e professores, principalmente os professores que nos ouvem aqui, né, o quanto os smartphones e conteúdos digitais estão afetando realmente a inteligência, né? O quanto essa educação moderna realmente está deixando as pessoas mais ou menos inteligentes. Porque você fala muito isso, né? Que essa geração mais nova são pouco inteligentes, que a cognição está diminuída. Mas esses artigos aqui, a questão é, será que tem uma relação de causa ou efeito, ou é apenas uma impressão que a gente tem? Porque pode ser uma impressão, né? Às vezes você se distrai demais, você está fazendo outras coisas, você tem 1001 coisas no seu dia a dia disputando sua atenção. Então talvez você não esteja dedicando a atenção esperada para as atividades que realmente são importantes. Não quer dizer que você está mais burro, você só está distraído. Então, esse primeiro estudo aqui, ele examina a relação causal entre educação e inteligência, fazendo alguns designs quase experimentais, né? É um estudo robusto, tá? Porque a metodologia dele é interessante, mas tem alguns vieses, né, gente? São estudos ainda muito recentes, muito incipientes, então não dá pra gente atestar, tá? O que eles falam aqui nessas implicações, né, a implicação ainda é modesta, mas existe, tá? Então tá falando muito de pontos de QI que realmente tem uma diminuição que, sobre a ótica populacional, até pode ser interessante chamar a atenção, mas analisando pessoa por pessoa, individualmente, não é algo assim muito preocupante. Esses efeitos são cumulativos ou não, também a gente não sabe, tá? Precisa ser feito estudos mais a longo prazo, mas a gente chama a atenção disso aqui porque tem indícios, tá? Então, e esses efeitos, embora eles não pareçam ter uma durabilidade, uma persistência, pode ser que haja umas implicações, vamos dizer assim, na metodologia educacional. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o pessoal que quer voltar para os livros e deixar o smartphone um pouco de lado, eles têm um pingo de razão, sim. Tá? Então, é interessante, a gente vai ver agora essas medidas que estão acontecendo na Europa, na Austrália, aqui no Brasil também. O que está todo mundo observando é as crianças estão menos ansiosas, as crianças estão voltando a fazer outras atividades, aprenderam a ficar mais longe dos smartphones, porque eles têm uma neuroplasticidade maior. Né? Agora, conforme a criança, adolescente, jovem vai ficando mais velho, é mais difícil, tá? Porque as mudanças na neuroplasticidade são mais permanentes. Então, tudo isso, gente, para eu falar para vocês que tem indícios, sim, a gente não pode confirmar, mas nós temos que confiar nas medidas tradicionais educativas e confiar que as crianças vão se adaptar, sim. E é que ainda é fácil tirar elas dessas armadilhas de algoritmos sem prejuízo na inteligência a longo prazo, tá? Agora, as mudanças permanentes, né? A gente vai ter que fazer uma análise de toda uma geração, então vai ser um estudo aí
longitudinal, a gente precisa de mais tempo para esses estudos aparecerem e a gente analisar se, infelizmente, quem cresceu nesse meio ficou com um dano permanente ou não no seu aprendizado e na sua cognição. Mas se você tem filho, criança, sobrinho, qualquer coisa assim na sua família, ainda está em tempo, tá? O que você decidir fazer agora, em 2026, vai trazer um impacto positivo para eles, tá? Então, educação, sim, aumenta a inteligência, tá? Todo mundo que veio falando aí, não, hoje ninguém mais precisa da educação formal, porque o Google tá na palma da mão de todo mundo, e agora tem o ChatGPT, você pergunta pro ChatGPT, gente, você quer fazer uma pergunta sobre câncer, por exemplo, eu faço isso o tempo todo nos meus estudos aqui e tal, você tem que saber perguntar, senão a IA não vai saber te responder e vai dar respostas muito ruins e erradas, tá? Quem veio me mostrar e compartilhou chats comigo, a IA errou, tal, eu analisei assim e vejo, olha, é que você não está fazendo a pergunta certa, você já partiu de uma premissa errada, tomou ela como certa, a IA tem uma tendência a concordar com as suas premissas, não importa quais sejam, então ela sempre vai passar um pano em tudo. Então, não adianta, gente, a educação formal é extremamente importante, até para usar o ChatGPT depois, você vai precisar, sim, da educação e da sua inteligência para contar com isso, tá? Não vamos mudar essas gerações, não vamos mudar o país só com ChatGPT. A gente precisa, sim, de principalmente matemática, português, leitura e um letramento científico, sim, já nas primeiras idades, tá? Senão você não vai conseguir fazer absolutamente nada com qualidade na sua vida. Isso ecoa uma coisa que eu escuto a vida inteira. Eu escutei sempre a cada mudança que tinha sobre fluxo de trabalho, de ensino, de paradigmas, né, que é o lance da base. E foi ao ar nessa semana, lá no hipster.tech, que eu editei, um episódio com o pessoal do iFood falando sobre o uso de IA para dentro, para fora, e agentes, as plataformas que eles têm feito. E o papo uma hora é o seguinte, né? As pessoas que vêm aqui fazer entrevista, a gente incentiva que elas usem a IA, né? Não é aquela coisa assim, a pessoa que usou IA é incompetente, então não vai nem ter a chance de trabalhar aqui. Não, usa. Mas a pessoa tem que explicar qual foi o resultado para poder implementar, mostrar que ela compreende o que a IA fez, porque no fim das contas, juntando o que eu falei no comecinho, o que eu escuto a vida inteira é base. Se você souber a base, souber a teoria, se você compreender os conceitos e compreendendo cada vez mais conceitos que você vai evoluindo a sua inteligência e o seu domínio sobre qualquer tipo de assunto, a manifestação disso, as ferramentas que você usa a partir daí, pouco importam, porque você domina a base, né? Então esse estudo me fez refletir um pouco mais a respeito disso, e eu tenho sempre preocupação com esse tipo de estudo que fala assim, deixa eu medir como que está a inteligência, esse conceito meio amorfo de inteligência, frente a essas mudanças novas, o jeito novo de fazer as coisas. E eu penso, tá, você está considerando um jeito novo também de medir inteligência? Você está medindo inteligência com os conceitos antigos, agora que o novo é completamente diferente. Será que essas coisas encaixam, né? E nesse estudo que você mandou para mim, parece que sim, teve uma adaptação desses conceitos para você poder medir, usar a mesma unidade para fazer as duas medidas, né? Porque senão não adianta nada. Você tentar medir, né? A gente fala sobre didática na sala de aula com tecnologia. Você medir a eficiência de um método novo de ensino com base no resultado que você esperava em 1945, não vai dar. Então, essa é sempre a minha preocupação, mas ainda assim, o que eu vejo repetido ao longo da história é que o domínio forte, robusto da base, do conceito, que é isso que faz o seu cérebro expandir para os lados e fazer as conexões, você entender, dominar, ter propriedade a respeito da base do assunto, a partir disso você extrapola para o que quer que seja. Mesmo que esse o que quer que seja a IA você está usando para resolver um problema, ela resolveu, você olhar para isso e falar, entendi o que ela fez. Agora, a partir disso, eu vou implementar, eu vou adaptar, eu vou ajustar. Por quê?
Porque eu sei fazer isso. Porque eu entendo o que ela fez, eu consigo agora encaixar no que eu preciso. Então, isso vale pra sala de aula, isso vale pra qualquer coisa, né? Você entende muito bem da base, senão você tá construindo em cima de uma areia movediça, sei lá. Exato. Use a sua analogia, né? Nossa, perfeito. Você sintetizou tudo muito bem. Eu vou levar um desafio aqui para os nossos ouvintes, que são ases em prompt. Eu sei que tem muitos, o pessoal que está no IA da prática, lá o grupo do Albert, né? Todo mundo lá é cobra em prompt. Eu vou fazer um desafio para vocês que são professores ou que têm filhos ou familiares assim que são mais leigos, né? Nessa parte de IA. Sempre que eles falarem, nossa, a IA falou uma besteira, ensinou tudo errado, aí o pessoal printa aquele trecho da IA, posta e todo mundo vê que a IA viajou total. Mas peça para compartilhar o chat inteiro. Ah, ela falou isso? Compartilhe o chat aqui e faça um estudo do prompt da pessoa. Podem ver que a IA vai viajando na maionese, porque lá desde o seu primeiro prompt inicial você já viajou na maionese. São prompts ruins, porque a base é ruim. Às vezes até um assunto pseudocientífico, quando eu vou destrinchar, eu deixo bem claro para a IA. Estou analisando umas inferências, eu sempre falo pseudocientíficas, isso é chave. Agora, o leigo não, ele acha que ele quer saber se uma coisa é verdade ou não. Tá? Então, são umas nuances comunicacionais assim, que vão fazer toda a diferença, porque a IA tem esse problema, assim, em você ser o astro do chat, não ele. Levantar sua bola e partir das suas premissas. Então, façam isso e me contem. Nós estamos curiosos aqui para saber se seus alunos, seus filhos, seus familiares, eles estão fazendo bons prompts. E se vocês tiverem condições de fazer isso, peguem aquela mesma premissa e construam do zero, abram vocês no ChatGPT de vocês e partam do zero, construindo um diálogo, mudando um pouco a forma como se aborda a linguagem, adequando o prompt, e vocês vão compreender que o nosso problema aqui, gente, é de se expressar. As pessoas não sabem se expressar. Se a gente fala em analfabetismo funcional e as pessoas não entenderem uma coisa que elas leem, vocês vão ver que na hora de escreva 2 parágrafos sobre um assunto. Vocês vão ver que as pessoas vão ter uma dificuldade gigante em se expressar. Ideias simples, mesmo de assuntos que elas dominam. Fale sobre, sei lá, o carburador do Corcel. Ela sabe tudo sobre o carburador do Corcel, mas ela não vai conseguir fazer um prompt explicando aquilo para uma IA. É uma coisa impressionante, gente. Isso é um problema de escolaridade básica, tá? Você falou sobre a parte da premissa, ela partir da sua premissa e correr com isso, me lembra muito, sabe exercício de improviso que é sim e, que comediante quando tá treinando pra fazer improviso, nunca rejeita a premissa que veio antes. Você tá numa conversa, por exemplo, alguém fala alguma coisa, o comediante seguinte concorda com isso, fala sim, e aí fala uma outra coisa absurda. Aí o primeiro, sim, e você vai sempre construindo a partir disso e a conversa vai ficando cada vez mais engraçada e mais absurda. Com a IA a mesma coisa. Ela toma a sua premissa como verdade e parte disso para gerar matematicamente a probabilidade de cada frase, palavra, token, que seja, né? Então, partindo da premissa errada, assim, hoje em dia as IA já conseguem rejeitar coisas que são mentira, que estão muito erradas, mas não é perfeito. Então, se você partir da premissa apontando para o lado errado, a chance é grande da conversa evoluir para esse outro lado com a mesma, não precisão, mas com a mesma assertividade do que se tudo aquilo que fosse dito fosse verdade, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E um outro cuidado, isso até comentei com o Rambo ontem, que eu tenho usado muito diferentes ferramentas de IA para fazer checagem de fato das coisas que eu escrevo. Isso é uma coisa que é comum de qualquer tipo de processo jornalístico hoje em dia, né? Então, é engraçado ver que diferentes, por exemplo, o Claude, ele é bom para aspectos mais técnicos. O ChatGPT, ele é bom para assuntos mais gerais, quando tem muitos dados diferentes, informações diferentes. O Gemini, ele é meio constante. Não é um problema, ele é constante, ele é bom para tudo. Hoje em dia tá o Gemini, né, ele pega coisas que as outras não pegam. Mas eu estava conversando ontem com o Claude, engraçado, né? Mas estava conversando ontem com o Claude, eu escrevi uma matéria a respeito de patentes, sobre como a Apple ficou lá em 7º lugar no registro e no
na conquista de patentes no ano passado, e foi uma queda nos últimos anos e tal. E uma coisa que eu lembrava é que a IBM, por 30 anos, foi a empresa que mais garantiu patentes ano após ano no mundo inteiro, isso patentes dos Estados Unidos, mas ainda assim, né? Tem muita empresa gringa que patenteia nos Estados Unidos. E a matéria, o relatório do ano passado dessa empresa que relata as patentes também citava o negócio da IBM, aí eu fui atrás. E foi por 29 anos que a IBM foi a maior patenteadora do mundo, e em 2022 a Samsung virou a principal, assumiu o primeiro lugar, a IBM foi caindo, até no ano passado ela ficou em 11º, nem ficou no top 10. Uhum. E eu escrevi sobre isso, eu falei, a IBM anteriormente ficou, nos últimos anos, né, ficou no topo desse ranking por 29 anos consecutivos antes de ser ultrapassada pela Samsung em 2022. O Claude, quando foi fazer a checagem desse fato específico, ele escreveu o seguinte, presta atenção. O ano está errado. O relatório diz que a IBM ficou no topo por 29 anos antes da Samsung assumir a liderança, e a Samsung agora ficou no topo pelo quarto ano consecutivo, em 2025. Isso quer dizer que a Samsung ultrapassou em 2022. Portanto, o ano está certo. Então ele começou falando que estava errado, fez todo o processo e depois concluiu que estava certo na checagem de fatos. Isso só para ilustrar que vale sim fazer a checagem de fatos, especialmente com mais de uma plataforma, que às vezes ela própria, no meio do caminho, fala que está errado, depois se corrige e fala que está certo. Então, a máxima russa, confiem, mas verifiquem. Perfeito. Então, convido os nossos ouvintes a fazer esse teste, tá? Façam com seus familiares, seus filhos, de preferência sobre um assunto que o seu familiar domina, tá? Que ele possa ensinar a IA um assunto que ele saiba, o seu tio que entende do carburador do Corcel, né? Usei esse exemplo. Mas você pode fazer com qualquer assunto que o seu familiar domina e veja como ele se expressa com a IA. Vocês vão ver que todo aquele conhecimento fantástico que aquela pessoa tem, às vezes ela não consegue exprimir. Então, e vou reforçar. A Duquesa de Tax, não sei se vocês conhecem, ela é uma colunista lá do Estadão, ela é muito presente nas redes sociais, um abraço para ela. Ela até tem umas falas polêmicas sobre isso, ela diz que a gente precisa mudar totalmente a base e aqui no Brasil botar só português e matemática nos primeiros anos, né? Eu tendo a discordar disso, né? Eu, ainda mais sendo da área científica e tal, né? Muita gente que também rejeita sociologia, filosofia e tal. Eu não sei se essas disciplinas realmente fazem tanto sentido no início, mas se você não tiver uma base importante e bem sólida de português e matemática, como é que você vai entender filosofia nos anos mais lá para frente? Então, ela tende a estar certa no que ela está falando. E às vezes a gente vê essas coisas, eu tendo a dar mais razão ainda para ela, embora no meu íntimo, assim, eu não concorde muito. Mas nós temos que consertar esse buraco, gente, com urgência, tá? Português, matemática é um buraco na nossa formação. A gente não vai sair dele enquanto as nossas crianças e adolescentes não dominarem o básico do básico. E esse é o meu recado para esse início de 2026. E convido vocês, ouvintes, a refletirem junto comigo, me corrigir se eu estiver errada. Claro, não sou dona da razão. E eu quero muito ouvir vocês, porque vocês entendem muito mais do que eu, né, em suas respectivas áreas, na área de educação. Então, é muito importante que vocês mandem o feedback de vocês para nós. Eu e o Marcos vamos ler, comentar com muito carinho aqui e trazer essa discussão. No meu Telegram, @BiaCunze, podem soltar o verbo, tá? Excelente. Para mim, lá no MVC Mendes no Threads, mas pra gente encerrar o episódio e passar esses recados de novo, eu quero saber da Bia, né? Você falou sobre comecinho do ano, né? A gente acabou de falar sobre isso. Você mandou para mim como é que é o seu planejamento, né? Seu reset anual. A gente pode encerrar o episódio falando sobre isso, né? Como Vamos lá. se preparar para planejar para os próximos 12 meses, sabendo que, como você brincou no começo do episódio, pode ser que de uma hora para outra falar, você planejou, que bonitinho, tá aqui um shuffle para você ficar esperto, né? Então, como é que é para você se preparar? Como é que você está pensando a respeito dos seus temas para esse ano? Como é que o que você já fez de planejamento, preparação, reset nas últimas semanas? Bom, minha avaliação basicamente foi de saúde. Vamos sair um pouco do campo profissional, financeiro, vamos falar mais da nossa essência, a nossa saúde, a nossa inteligência, o nosso raciocínio. Será que nós, como biologicamente pessoas, será que nós estamos aptos a perseguir os nossos sonhos, as nossas vontades?
Então, a minha avaliação aí de final de ano foi muito com relação à saúde. Eu estou muito feliz com os meus resultados, tá? Meu objetivo é manter. Agora eu vou, terminando janeiro aqui, eu vou terminar o meu treino e vou começar a fazer um treino mais pesado, porque eu estou me saindo bem. E na parte de memória, né? Contei isso no último podcast do ano, tive aqueles problemas com Covid longa e tá cursando uma nova graduação e os meus resultados, assim, são um termômetro muito bom de como eu tô no geral. E eu tô muito feliz com os meus resultados porque eu estou indo bem nas avaliações e eu estou retendo as informações. Se você me perguntar alguma coisa de uma prova que eu fiz em novembro do ano passado, eu vou conseguir conversar com vocês sobre esse assunto e me expressar baseado nos conhecimentos que eu adquiri. O que é muito importante, gente. Todo mundo estuda para a prova para ter uma nota na prova. Eu estou bem preocupada em reter as informações e utilizar elas em outros contextos na vida. Porque, afinal de contas, é para isso que a gente lê, é para isso que a gente aprende idiomas, é para isso que a gente estuda, né? Nós temos que nos adaptar. Então, eu estou bem feliz com os resultados, usei aqueles aplicativos, todas aquelas dicas que eu dei para vocês ao longo do ano, funcionaram super bem. E como eu ainda não tenho um dispositivo e-ink, a minha mudança para esse ano vai ser dedicar algumas horas por dia e escrever com papel e caneta, tá? Fugir um pouco da tela, embora eu tenha tido resultados muito bons estudando só com tablet, com telas e tal, é mais como uma forma de controle da ansiedade do que necessariamente, e distrações, claro, do que necessariamente aprendizado. Então, vou continuar estudando da mesma maneira, faço minhas anotações no tablet, uso muito o OneNote, uso muito a IA, mas as minhas revisões, né, antes de eu começar a fazer aqueles testes, né, os quizzes e tal, eu vou começar a fazer no papel, fazer uma lista de coisas, o que eu aprendi sobre isso, fazer tudo de cabeça, vou fazer isso no papel e vamos ver se eu percebo alguma mudança, fazer mais um journaling, né? Eu infelizmente negligenciei isso, era uma meta minha, né? Fazer um log de saúde, mas eu falhei demais, muito por causa da questão de tempo também, paciência, mas agora eu tô mais focada nisso, já organizei aqui meus cadernos de papel e tudo, então eu vou tentar todo dia escrever um pouquinho, né, de como eu estou mentalmente e minha saúde, né, mental e física. Então, vou continuar fazendo os meus logs de saúde aqui agora de forma mais assídua. E com relação aos objetivos profissionais, está tudo em stand-by. Primeiro eu tenho problemas familiares para resolver aqui e lá por março eu vou ver. Eu espero, né, que tudo corra bem e eu consiga tomar as minhas decisões com relação a isso. E eu espero que esse ano eu termine todas as minhas matérias obrigatórias na faculdade, que já passou da hora. Essa também é a coisa mais importante. Não aguento mais, gente, viver essa vida de estudante. É bom, é importante, mas eu preciso pôr a mão na massa. Eu tô aprendendo tanta coisa, eu preciso pôr isso em prática. Não dá! Você tá entrando aqui no terceiro ano? Olha, ano eu não conto, porque eu entrei em 2020, só que teve a pandemia. Aí muitas matérias não foram ofertadas na pandemia. No primeiro ano da pandemia lá, ofertaram 3 e só podia cursar 2. Então, isso atrasou horrores, tá? E 2020 foi assim. Segundo semestre de 2021 eu tive a Covid, atrasou mais ainda. Então, muitas matérias eu cancelei ou eu não concluí, deixei para depois. Aí vira uma bola de neve, porque uma é pré-requisito de outra, que é de outra. Então, vai atrasando tudo, né? Mas, então, eu nem sei, pergunto em que período que você estava falando, não sei, eu estava no segundo ano fazendo matéria do quinto, porque o professor estava oferecendo online a disciplina, então eu fiz matérias lá do último ano no segundo, então virou uma bagunça total, né? E é isso, gente, vamos ver. Meu objetivo para esse ano é concluir todas essas obrigatórias, vai ficar só faltando o TCC, que as principais ideias já estão encaminhadas também. Então, tá tudo relativamente tranquilo pra mim. Espero que seja um ano tranquilo. Tomara. E uma parte do seu planejamento do ano, eu sei que você tem itens recorrentes no Todoist, que é uma ferramenta que muita gente que escuta aqui o podcast adora. E eu achei excelente essa ideia de, no começo do ano, você ter uma série de itens que te ajudam a planejar o resto do ano. Acho que é um conceito que muita gente pode
passar, falar, que boa ideia, né? Ano que vem vocês digam pra gente se funcionou quando vocês fizerem o desse ano e do ano que vem. Deixa Mas quer coisas falar um pouquinho sobre bobas, isso? gente. Eu vou falar das coisas mais bobas, não vou falar das coisas... Por exemplo, todo mês de dezembro, final de ano, trocar a escova de dentes. Quando foi a última vez que você trocou sua escova de dentes? Você lembra? Não, você tem que trocar de tantos meses, mas você fica controlando se realmente ela está no prazo? Não tem um selinho de validade na tua escova ali, certo? Costumava ter, né? Lembra a escova de dente que tinha uma faixinha azul? Que eu nunca acreditei que era verdade aquilo, né? Mas que falava pra você quando tava na hora de trocar? E sabe por que não funciona isso pra mim? Porque eu tenho uma que fica em casa, eu tenho uma que fica na bolsa. Então eu tô na rua, eu uso a que tá na bolsa. Eu tô em casa. Então não é uma escova de dente só que eu tenho. Uhum. Então ao invés de trocar de 6 em 6 meses, eu troco uma vez por ano e troco as duas, né? Então tá ali, final de dezembro ali, trocar escova de dentes. Beleza, eu já compro em pacote, então é só jogar fora a minha e pegar outra que tá na gaveta novinha ali. Então essa é a dica que eu deixo, mas isso vale pra qualquer coisa, tá? Tem aquele filme que é o filme da sua vida, tal, que você quer, eu acho que uma vez por ano eu quero assistir um show, né? O meu show é o comeback de 68 do Elvis. Eu toda época de Natal eu assisto o comeback do Elvis, adoro rever. Ele tá no auge, gente, no auge da criatividade, no auge da beleza, no auge da voz, ele tá no auge de tudo naquele comeback. Então eu adoro assistir. Tem alguns shows, assim, que fica o Soul Offline, tem um show do Led Zeppelin, que mais? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui. O Pink Floyd em Pompeia, assim, tem aqueles clássicos dos clássicos, assim, que uma vez por ano você começa, nossa, eu vou assistir esse show aqui, meu ano vai começar bem. Pink Floyd não tem erro, né, gente? É difícil você se decepcionar, mas peguem esse show em Pompeia, Live em Pompeia, é de 70 e... Ixi, eu não vou lembrar o ano exato agora, mas... muda a sua perspectiva de muita coisa. Você fica até mais feliz e fala, eu vou conseguir as minhas metas, esse ano vai ser diferente. A gente sabe que é só uma questão cronológica, né, gente? É só uma mudança de datas, de calendário ali. Mas deixa eu ver se tem alguma outra coisa na minha lista aqui que vale a pena falar. Enquanto você vê, deixa eu falar um pouquinho desse show do Pink Floyd em Pompeia, que eu também acho super legal. E eu lembro uma vez que ia passar, acho que na rádio de São Paulo, Brasil 2000, e eles iam passar o show completo. E aí de madrugada, eu lembro que algum locutor falou, gente, vamos prestar atenção, o Pink Floyd não vai tocar no Sesc Pompeia. O que vai acontecer é que o Pink Floyd, em 72, fez um show no anfiteatro lá em Pompeia, na Itália, que foi soterrado pelo vulcão, e é um show gravado, um show clássico, né, bem na fase experimental deles. Então é esse show que a gente vai tocar. Não adianta pedir ingresso pro Sesc Pompeia, não tem nada a ver. Eu sempre lembro do Sesc Pompeia quando falo desse show. Eu curto muito esse show também. Ele, sim, não é um show pros não iniciados, né, porque tem uns segmentos que são bem de improviso, bem experimentais, tem a parte do cachorro, então é meio loucura, né. Mas eu adoro esse show também. É justamente essa quebra que é legal, Marcos. O pessoal de tudo que é acelerado, não assistam em velocidade 2 nenhum show, tá? Não, por favor. E esse, gente, é um show em 0.5 a velocidade, tá? Estejam cientes disso. Vai ser bom, porque o objetivo é justamente desacelerar. Assistam, aproveite cada frame, cada acorde, preste atenção em cada membro da banda ali, tem aqueles close-ups, assim, uma coisa que acho que não se faz mais hoje em dia, né? Você tem aqueles planos abertos, assim, depois extremamente fechados, né? Pelo menos acho que hoje em dia não fazem mais muito isso. Então, é uma quebra realmente, e é legal você ver coisas que não são a sua rotina, né? Sim, e quando eu fui pra lá, eu fui lá pra Pompeia mesmo, e eu fui um tour comprado, foi uma porcaria esse tour. Tanto que no dia seguinte eu voltei sozinho, peguei um trem lá, saí de Nápoles, peguei o trem, passei, é engraçado, você passa pelo Vesúvio, né, depois você chega lá em Pompeia, aí eu fiz o passeio sozinho, peguei lá o tour autoguiado, foi infinitamente melhor, e nesse tour autoguiado, por ter liberdade geográfica ali dentro do sítio arqueológico, deu pra ir nesse anfiteatro, que ele não faz parte do tour principal ali, e ele é esquecidinho, tá num canto, assim. E eu fui lá, passei por ali, e tava rolando uma exposição fotográfica na parte de baixo, coberta ali embaixo das arquibancadas, né? Dessa gravação do Pink Floyd. Isso era em preparação, foi uns anos antes, mas ainda assim, né? Foi um reaquecimento de comunicação de motores pro David Gilmour fazer um show lá em Pompeia e gravar. Tem um DVD disso, o show é lindo, me arrependo amargamente de não ter espremido moedas do sofá, assim, pra não ter ido pra lá. Porque, putz, que legal que teria sido. E, enfim, o show pequenininho. O anfiteatro é pequeno, ele é metade de um ginásio de Ibirapuera, assim, ele é muito pequeno. Mas é super legal, e só de ter ido passado lá, né, fiquei um tempo só olhando, cara, eles tocaram aqui, eu tô pisando onde estavam eles tocando, sabe?
Então eu também tenho muito carinho por esse show e por essa ideia toda que eles fizeram. E foi assim, pensa que eles tinham, sei lá, 20 anos, eles tinham 20 e pouquíssimos anos, e foi bem na transição da parte bem experimental, metal, coisa assim, pra fazer o Dark Side of the Moon. Eles fizeram esse show, estavam gravando um dos maiores clássicos da história do rock, um salto gigantesco de uma coisa pra outra, né? E de novo, eu vou voltar a falar o quê? A base. Se não tivesse feito a experimentação toda, o domínio todo, eles dificilmente teriam criado um Dark Side of the Moon, que acabou acabando com a banda também, mas ainda assim, foi a obra-prima dele, saiu meio dali, né? Sim. Enquanto você explicou isso, eu dei uma olhada no meu Todoist, que já estão as tarefas concluídas aqui, porque eu já fiz, né? Então vale lembrar, gente, fazer um pente fino no seu armário, suas roupas, cuecas. Agora vamos ter um papo sério. Homens que estão nos ouvindo aqui. Vocês têm trocado com as suas cuecas ou tá usando aquela desde 1975 ainda? Já pode dirigir sozinho. Vocês que são casados, eu sei que as mulheres de vocês com certeza dão broncas eventuais a respeito disso. Mas vocês que são solteiros, vocês têm a Bia aqui agora para alertar. Façam uma devassa nas suas gavetas, dê uma olhada no estado de cuecas, meias. Aqui no sul tem a tal da cerola também, né? Meia calça, essas coisas, sei que não é coisa de todo o Brasil, né? O underwear em geral. Aproveitem esse início de ano. Passe um pente fino lá, joguem metade fora, lembrando que isso nem doar dá, tá? Eu também separo coisas para doação e tal, mas pelo amor de Deus, gente, roupa de baixo não se doa. É fogueira direto, tá? E eu tenho certeza que vocês vão achar coisas lá que vão se sentir vergonha e vão botar um fim. E é coisa que pouca gente faz, né? Roupa de baixo, escova de dente. Essa é a dica que eu deixo. Além de vocês fazerem isso, coloquem lá no seu gerenciador de tarefas uma recorrência anual para esse tipo de coisa, tá bom? Limpar as gavetas. Quanto tempo você não dá uma geral nas gavetas do seu escritório? Aquelas coisas que você vai guardando, vai jogando lá. Às vezes os seus HDs precisam de uma geral também, né? Então, não só no analógico, mas no digital também. Essa época é perfeita para isso, tá? Que você tá animado, ano novo, tá com o mindset, né? Não gosto dessa palavra, mas tá com o mindset certo, né? Para fazer isso. Vai lá, faça os seus backups, atualiza os seus HDs, troca as suas cuecas, as escovas de dentes e começa o ano novo aí fresco, com a vida e a cabeça refrescada. E o que mais tem no seu Todoist de reset anual? É basicamente isso. Separar roupas para doação, escova de dente, roupas de baixo, meias. Né? Meia é uma boa época para comprar, porque no inverno o preço sobe, né? Pensem nisso. Roupas de academia. Como é que são as roupas de academia de vocês? Tênis, né? Teu tênis lá já tá pedindo outro, né? Já tá criando furo embaixo. Como é que tá a situação? É bom verificar essas coisas que na nossa correria, né, do ano, no dia a dia, trabalho e tudo, a gente não para pensar nisso, né? Aí só se dá conta depois que um furo aparece, você pisa numa poça d'água, seu pé encharcou, né? Pô, devia ter feito isso antes. Então, não espere essas coisas importantes se transformarem em urgências, né? Agende também os seus check-ups médicos, né? Janeiro é a época que eu faço o meu check-up anual de tudo. Dentista, é essa época que eu vou também. Eu sei que muitos médicos dentistas nessa época estão de férias, mas entrou janeiro, eu agendo. Então, sei que muita gente deixa para ir em dentista final de ano, né? Porque tá com o 13º e tal, e vai ter jantares da firma, vai ter reunião de família, então o pessoal quer estar com o sorrisão em dia, né? Mas no meu caso, eu deixo para fazer isso janeiro, fevereiro, porque os consultórios estão mais vazios mesmo, né? Os médicos começam a voltar essa época agora, gente, dia 14, meados de janeiro, os dentistas também, então é a época de você começar a telefonar e agendar os seus check-ups médicos e odontológicos. Então eu sempre faço antes do carnaval. Eu acho que é isso, fechou aqui. Agora a gente quer saber de você, Marcos, o que você está fazendo aí nesse mês de janeiro, agora que você também está com a mente renovada, o corpo descansado, passeou bastante, aproveitou. O que está passando na sua cabeça para 2026? Passeou bastante e o corpo descansado, eles estão em lados opostos desse espectro. Eu até comentei a respeito disso no A Fonte. Precisa de férias das férias agora, né? Tipo isso. Fazia
muito tempo, alguns anos, que eu não Uhum. tirava férias de verdade, de parar absolutamente tudo e só existir, sabe? Eu não consigo. Eu acho que foi em 2017 que eu passei a última vez 3 semanas sem gravar podcast, por exemplo. De lá pra cá, Aham. foi a loucura, né? Sim. Então, e eu, quando era mais jovem, e trabalhava na agência, um mês de férias, férias remuneradas, outra vida, né? Eu preferia chegar do voo de onde eu estivesse de manhã e já ir direto pro trabalho e trabalhar e pronto, do que ficar em casa vendo o tempo esvair pelos dedos sem fazer nada até voltar pro trabalho e ficar, acabou as férias, né? Então eu curti até o último segundo. Eu fiz isso dessa vez. E, Bia, que erro. Eu não tenho mais pique pra fazer isso, não. Eu cheguei de manhã, fui trabalhar, eu tava um caco. Passei a sexta-feira inteira arrastado, aí fim de semana eu descansei de verdade e voltei a trabalhar na segunda-feira. Então, aproveitei muito, foi sensacional essas férias. A viagem foi muito, curtiu muito, mas nossa, não dá mais pra eu chegar das férias e já começar a trabalhar. Não dá. Não. Então, aprendi. Eu chego na sexta, descanso sábado, descanso domingo, segunda-feira eu penso em voltar a assistir, né? Ótimo. Mas pra E pra academia também o corpo vai pegando ritmo devagarzinho. sim, Mas precisa zero de um reset. Cobrança. Zero tem cobrança, não. Concordo. Tem que fazer um Ctrl-Alt del antes mesmo. Exato, né? Mas para o que eu tô, o meu tema para esse ano vai ser mais ordem, sabe? A gente até falou sobre isso na minha reflexão de 2025, né? A primeira metade dele foi um caos absoluto, porque a entrada no 95 Mac, ela foi muito boa para mim em todos os aspectos, mas é um trabalho a mais, além de tudo que eu já fazia no dia a dia. Então consegui encaixar 3 trabalhos, que é Gigahertz, Alura e 95 Mac, em um dia útil, até de fato conseguir deixar isso liso. Eu estou tentando deixar isso liso, essa é a verdade, né? Mas nos últimos meses do ano ficou um pouco mais sob controle. Então, nesse ano, o que eu vou tentar fazer é não deixar o caos reinar, como foi especialmente na primeira parte do ano. Então, aproveitar essa pausa, mesmo que isso signifique distribuir um pouquinho do trabalho até ao longo do fim de semana. Uma edição ou outra, por exemplo, de podcast, que fazendo isso sem a pressão de ter que acabar logo, pra pegar a próxima coisa logo, pra acabar logo, pegar a próxima coisa logo, e já é meia-noite, eu tenho que dormir pra acordar, de dar ajuda, né? Então eu tô pensando em, por exemplo, passar as edições que eu faço pros podcasts da Alura pro fim de semana, porque aí eu divido um pouquinho no sábado, sem pressão, sem correria, um pouquinho no domingo, sem pressão, sem correria, e essas horas fazem muita falta, na verdade elas vão fazer muita diferença, as horas extras que eu vou ter ao longo da semana para conseguir fazer as coisas da Gigahertz, administrativo ali, dia a dia da Alura, e o resto do 95 Mac, com menos a sensação de que eu tô sempre correndo atrás das horas que eu já devia ter resolvido isso, porque tem a próxima coisa. Então vai ser o ano da ordem, do respira, para, calma. Eu sempre falo isso, né? Isso me ajuda muito ter esse acompanhamento segundo a segundo do que eu faço, que eu consigo olhar para isso, pro tanto de horas que cada coisa ocupa no dia, na semana, no mês e no ano, e depois redistribuir isso, ver onde dá para eu tirar uma gordurinha e falar, putz, preciso mesmo passar tantas horas fazendo uma tarefa X? Talvez não. Então isso ajuda bastante a deixar mais organizado. Então, para mim, nesse ano, começo do ano, vai ser isso de olhar, botar no papel o que dá para fazer. Eu também tenho isso que sempre me ajudou muito, que eu falo aqui, que é blocar ao máximo as tarefas e tentar fazer a linha de produção reproduzível nos dias, semanas e meses e ao longo do ano, porque aí, modularizando isso, entendendo o tempo que eu passo fazendo cada coisa, eu consigo reorganizar e remanejar isso ao longo da semana do jeito muito mais eficiente. Então, o foco inicial do ano vai ser isso e a tentativa de otimizar e melhorar isso ao longo do ano e chegar no fim do ano um pouco menos exausto do que eu cheguei no finalzinho do ano passado. Muito bem, pessoal. Agora a gente quer ouvir de vocês, né? Diante de tudo que nós falamos, as dicas, a gente quer saber o que vocês estão pondo em prática, o que vocês vão mudar, o que o podcast ajudou vocês também a definir melhor isso, e a gente quer aprender com vocês também. De repente vem dicas legais, a gente está em tempo ainda de mudar. Aproveitem, mandem o seu feedback para o meu Telegram,
@biacunze, e comentem também esses assuntos: educação, tecnologia, vício em telas, esses dispositivos dedicados, communicators e celular de banco. Contem tudo pra gente, né? O meu Telegram está à disposição no @biacunze, e lá vocês podem pedir também os links para os nossos grupos, se você quer começar o ano aí aprendendo um pouco mais de produtividade, tecnologia, IA. Entre em contato comigo no Telegram, peçam o sacolão de links que eu mando tudo para vocês, os grupos, canal no YouTube e tudo o que for necessário, tá bom? Boa. Para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads. Por aqui eu apresento o Área de Transferência, também uma fonte. Apresento para Luro e IA sob o controle. Deixa eu dar um spoiler para vocês, uma coisa que a gente vai trazendo nos próximos episódios, talvez já no próximo episódio, é o meu review do MX Master 4, que eu comprei na viagem. Tô me adaptando, usando, tem prós, tem contras, vou falar sobre isso. Já mandem as perguntas. Sim, mandem, para poder ser aqui um guia de compras talvez para vocês. Os links do episódio de hoje estão em gigahertz.fm/adtrabalho/183. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações, que ajudam a área de trabalho mandando os feedbacks, as perguntas, as impressões, os comentários de vocês. Se você está chegando agora, ano novo, hábito novo de podcast, bem-vindo, bem-vinda. Mandem também o que vocês esperam aqui do podcast. Obrigado a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. E a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o podcast, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês que, se vocês não existissem, simplesmente não existiria o podcast. Tô contando aqui com as dicas de vocês, como planejar o ano. Contem para nós o que vocês estão planejando e, o mais importante, como vocês estão planejando. E beijoca sem fio a todos, e semana que vem a gente volta.